Bom, como eu comentei com você no começo do programa, sempre que a gente tiver aqui uma pauta médica, sempre que a gente falar de algum assunto relacionado à sua saúde, quando a gente vier aqui para a cozinha, a gente vai dar para você dicas de como você pode prevenir e combater aquele determinado problema através da alimentação. Não só dando dicas de quais alimentos são bons para aquele problema, como também ensinando uma receitinha rápida para você usar no seu dia a dia, receitinhas deliciosas. Nesse primeiro programa, no programa de estreia, a gente falou sobre a osteoporose. E, claro, a gente conversou ali, claro, com o doutor, né, com o médico, e ele disse que o cálcio é muito importante para que a gente previna a osteoporose. Mesmo as pessoas que estão fazendo a prevenção, como as que já têm a osteoporose, é muito importante que façam aí uma alimentação bastante rica em cálcio. Para isso, eu estou recebendo, para conversar sobre isso e para também ensinar uma receita para a gente, estou recebendo aqui a Renata Rita de Oliveira, que é nutricionista. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Bem-vinda à Revista da Cidade. Obrigada, eu que agradeço. A Renata trouxe para a gente aqui uma gama muito grande de alimentos que estão aqui na nossa bancada e que são alimentos que devem fazer parte da nossa dieta no dia a dia, né? Isso mesmo, Qual é a quantidade que a gente precisa de cálcio por dia? Um adulto, ele necessita de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio no dia. Isso traduz em quê? Quantos copos de leite ou, Os enfim... 4 copos de leite ou derivados, né? Tá. Às vezes a gente tem derivados do leite, por exemplo, o queijo parmesão, que ele tem maior quantidade de cálcio do que o próprio leite. E sem contar que nos dias de hoje nós temos muitos alimentos que já foram enriquecidos. Leites, iogurtes, né? Recentemente foi lançado um iogurte onde ele tem muito mais cálcio do que o iogurte tradicional. E a gente deve acreditar nessa propaganda? Realmente ele está enriquecido, Sim. ele tem uma quantidade muito boa de Sim. cálcio? Porque isso era uma dúvida que eu tinha. Assim que lançaram, eu vi na propaganda, achei interessante. Então, a gente pode confiar, aquela quantidade pode confiar. É verdadeira? É verdadeira. Que bom. Só que quando a gente pensa num tratamento de osteoporose ou na prevenção, a gente não pode só pensar em cálcio. Tá. A gente tem que pensar em outros nutrientes, outros sais minerais que também favorecem. Por exemplo, o silício, o magnésio, a lisina, eles ajudam na fixação do cálcio, eles ajudam no processo de absorção e também na formação de colágeno. Sem eles, a gente não consegue ter uma boa utilização do mineral principal que é... Então, sem eles, a gente está ingerindo cálcio, mas ao mesmo tempo o organismo está eliminando porque não está conseguindo aproveitar. Isso. Olha Por que exemplo, falta de ingesta de potássio faz com que você perca cálcio na urina. Então, não adianta você ingerir cálcio, se suplementar e não ingerir alimentos com potássio. E aonde a gente encontra o potássio? A couve é uma das melhores fontes de potássio. A couve-manteiga? A couve-manteiga, Tá. que inclusive eu até trouxe, né, junto com o brócolis e o repolho, porque além de ela ser uma excelente fonte de potássio, principalmente o brócolis, a couve, desculpa, eles são fontes de magnésio. Tá. Então, você nunca pode dar uma prescrição alimentar em forma de alimentos para uma paciente, né, alguém que esteja com falta de cálcio, ou suplementar sem você acompanhar com magnésio junto. Ah, entendi. Assim como também imagino que devam existir substâncias que atrapalham essa absorção. Isso, bastante. O que a gente não pode combinar com o cálcio? Então, excesso de sal atrapalha muito, você acaba eliminando o cálcio e atrapalha a absorção dele. Excesso de fosfatos, principalmente presente nos refrigerantes, e excesso de carnes. Ah, tá. Açúcares também, eles estão envolvidos nessa, a gente fala que são os antagonistas, eles atrapalham. E alimentos refinados, muita farinha, muito arroz, o arroz refinado, etc. Quer dizer, tudo que for integral, então, no caso da farinha, favorece. Do arroz, ajuda, favorece. Isso, porque os alimentos integrais e verduras verdes escuras, ou até as claras como repolho, eles são ricos em magnésio, que é muito importante para retenção de cálcio no organismo. Tá. Então, a pessoa que está fazendo uma dieta, uma alimentação balanceada, voltada para uma melhor absorção de cálcio, o que é importante que ela coloque no dia a dia dela? Que ela coloque sempre uma verdura... Verde escura. Isso. Associada a essa verdura, a fonte de cálcio, porque ela está ajudando a gente também na absorção do cálcio. As verduras verdes escuras, elas já têm cálcio. Já tem cálcio. Só que elas têm essa questão importante. Elas têm cálcio e têm magnésio. E tem a substância que ajuda a absorção. Por exemplo, a salsinha, né? Ela é rica em silício, que é fundamental para a formação de colágeno e elastina, que é parte integrante do osso. Mesmo a desidratada? Mesmo a desidratada. É mesmo? A verde é melhor ou não? Eu trouxe a desidratada, mas assim, sempre que você puder usar fresco, menos processado, melhor. Tá. Né? Agora, existe uma forma de preparo que a gente acaba perdendo também o cálcio ou outras substâncias? Por exemplo, no caso da couve-manteiga, é melhor a gente
fazer o uso da couve refogadinha, como tá aqui, ou é melhor a gente colocar crua na salada? Se for crua, melhor, né? Agora, existem alguns alimentos que não dá pra gente consumir cru ou não é a aceitação da família, né? Então, o que a gente recomenda, a sua pergunta foi muito boa, o processo de vapor, de cozinhar sob vapor e pressão. Nunca ferver uma verdura. Ah, é? Nunca se ferve uma verdura. Por quê? Porque você vai perder muitos sais minerais. Perde tudo que tá ali? Nós temos alguns sais minerais muito voláteis. E na pressão né? não perde? É porque o processo de cocção é muito rápido, né? Ele cozinha mais sobre o vapor, né? E mesmo utilizando aquela água, por exemplo, se a gente está fazendo uma sopa, de repente eu quero colocar, sei lá, um caldo verde. Eu estou fazendo uma sopinha e quero colocar a couve e manteiga. Se eu coloco a couve ali, ela vai ser fervida naquela água. Se eu não fechar na pressão, eu estou perdendo, mesmo consumindo aquele caldo? Não, sempre perde um pouco. Então, o que a gente recomenda? Você faça a sopa, depois que ela ferver, você desliga e joga a verdura. Então, ela vai só abrandar. Tá. Ela abranda porque ela não precisa de um processo muito intenso para cozinhar. A verdura, ela já tem, ela absorve muito rápido a água, então ela cozinha de só forma aquele vaporzinho da panela vapor. Que vai ter ali, com a panela desligada, já é o suficiente para cozinhar a verdura. Que interessante. Agora eu tô vendo que tem ali um peixinho também. Aquilo é uma sardinha? A sardinha ela é muito rica em cálcio, então eu trouxe ela porque ela é rica em cálcio e ela é rica em ômega 3. E o ômega 3, ele é um agente anti-inflamatório. Pensando em nível de intestino, a gente precisa ter uma boa saúde intestinal para absorver cálcio também. Então, se você ingere muitos alimentos ricos em cálcio, mas você não tem uma boa saúde intestinal, rico em fibras e anti-inflamatório, o seu cálcio não é absorvido corretamente também. Então, não adianta a pessoa começar a se suplementar, né? Que seja com cálcio e magnésio, mas não ter uma boa saúde intestinal. Então tem que cuidar disso também. A nutrição é complexa, a gente tem que unir alguns pontos para poder dar um resultado bom no final. Tá. Agora tem a banana ali também, né? Que a gente ouve dizer que ela é muito rica em potássio. Isso, eu trouxe ela por conta do potássio, mesmo como eu expliquei, porque uma alimentação adequada em potássio, você evita perder cálcio na urina. Garante uma boa absorção do cálcio. E o ovo, entra onde? O ovo, ele tem uma quantidade adequada de cálcio, por isso que eu trouxe a casca dele também, né? Quando a pessoa sabe utilizar, ela... Menina, tem uma coisa que eu vou desmistificar com você que eu achei ótimo. Durante a reunião de pauta, o pessoal comentou isso. Regina, eu ouvi falar que o pessoal está consumindo casca de ovo para fazer essa reposição do cálcio. É verdade isso? Tem como a gente usar a casca do ovo na nossa alimentação? Tem, claro que tem. E a gente joga fora todos os dias. Fazendo uma boa higienização, hoje nós temos produtos que fazem uma higienização correta com hipoclorito de sódio. Tá. Aí você lava bem, depois com água filtrada, e você pode bater. Tem que tirar aquela pelezinha de dentro da casca? Não precisa, você pode bater bem ela. Só colocar no liquidificador ou no processador, triturar bem. E eu uso aonde? A gente fala de sucos fortificados ou leite fortificados. Tá. É que hoje a gente Posso tem uma facilidade em cima de uma sopa, de uma salada? Pode. E não faz creque-creque assim, gente? Não, então, não, você bater bem, não. Fica bom, que legal. Gente, tem uma coisa que eu vou experimentar, depois eu vou trazer pra vocês a resposta, porque muita gente, eu tenho certeza que ainda não fez essa experiência em casa. Mas tem pronto pra vender no mercado hoje, se não quiser fazer em casa? Tem, né? O que? A casca do ovo? A casca do ovo processada. Há poucos lugares, mas existem, sim. Existe? Algumas casas de produtos naturais, elas têm essa linha, sim. Fala rapidinho dos líquidos, então. Leite, iogurte? Então, aí o leite é o tradicional, que todo mundo já conhece, né? Que eles são ricos em cálcio. É uma fonte moderada de cálcio, não é a mais rica. A mais rica é o gergelim, principalmente o molho de gergelim, os cereais, os flocos de cereais. Aliás, você trouxe uma gama enorme ali de grãos, e né? o queijo parmesão. Mas a gente tem uma linha, então, de leite e derivados. E eu trouxe aqui o leite fermentado, porque, como eu falei no início, né? Sobre a saúde intestinal, que é fundamental. Senão não adianta. Então, você ingere cálcio e ajuda a manter a flora bacteriana, a flora intestinal mais neutralizada. Vamos para a receita, então? Vamos. Pode passar pelas de carne. E aí, você trouxe uma receita de hummus, né? Isso. É uma receita de como se fosse um patê, né? Da culinária árabe, muito tradicional. Isso. E o que tem de bom para quem tem osteoporose e para quem quer prevenir? Qual que é a grande função? O grão de bico, ele é uma fonte boa de cálcio, só que aí, acrescida do molho de gergelim, que é o tahine, a gente consegue um resultado muito melhor, porque a melhor fonte, uma das melhores fontes de cálcio é o gergelim. Então é o tahine que enriquece mais ainda essa receita. Vamos passar então Aí pensando um pouco como nutricionista, então eu tenho uma fonte de cálcio moderado, uma fonte de cálcio excelente, eu tenho o limão que tem vitamina C, que ajuda a melhorar a utilização do colágeno no corpo, e eu tenho a salsinha que tem silício, colágeno e elastina. Então aqui é uma receita maravilhosa para a gente trabalhar na prevenção e correção. Então aqui você em casa vai garantir já uma quantidade muito boa de cálcio da sua alimentação, do que você precisa todos os dias, e também uma boa absorção por conta dos complementos, né?
Porque, como eu comentei, não adianta só ingerir cálcio, a gente tem que ter outros ingredientes. Tá, como é que você está fazendo? Você já trouxe o grão de bico cozido e processado? Ele foi processado. O melhor é que se processe ele no processador. Se você não tiver um processador, você pode usar um liquidificador ou até uma batedeira. E como é que você preparou o grão de bico? Você deixou ele de molho antes, tirou a casca? Isso, eu deixei ele de molho, em geladeira. Sempre deixo o grão em geladeira para que a gente não corra o risco de ele estragar. De um dia para o outro? De um dia para o outro. Tá. E aí você leva depois na panela de pressão, que é um tempo mais rápido, por 15 minutinhos ele já está pronto. Precisa tirar a casca do grão de bico? É bom. Porque ele dá um excesso de gases depois? Ou não? Não tem nada a ver com isso? Todos os grãos, eles tendem a dar maior flatulência, né? Mas a gente tira aquela película que ele tem em volta para facilitar o aroma e a degustação, né? Ah, tá bom. Tá? Então, eu pus aqui o grão de bico que já estava batido, molho de gergelim, o limão, um pouquinho de sal. E a gente mexe. Aqui já foi batido com alho também, tá? Aí depois a gente pode, na hora de servir... Que bom isso, né, gente? E tá aí uma coisa gostosa para você servir no almoço como um complemento, né? Da sua refeição. Fica tão gostoso, gente, com quibe. Ai, meu Deus, isso é perfeito. Eu adoro a culinária árabe. Sem contar que essa receitinha aqui, o grão de bico, ele já foi falado muito na mídia, que ele tem a propriedade de ajudar a tirar a fome. Então, o grão de bico é muito bom para quem está em tratamento de emagrecimento. Ah, é? Ainda essa? Isso. Menina, quanta vantagem, que coisa boa. Ele tem triptofano, então ele é muito bom. E uma receita muito fácil, né? Porque é só misturar. O que leva um pouco mais de tempo é o preparo do grão de bico, que você vai deixar de molho de um dia para o outro, aí você vai cozinhar, ele leva um certo tempo na panela de pressão também. Aí você processou e mistura os ingredientes que eu vou passar para você agora, para você fazer essa receita gostosa em casa. E sempre criar o hábito de usar salsinha, coentro, né? Em pessoas que precisam tratar osteoporose, é excelente. Para garantir uma melhor absorção, né? Muito bom. Vamos anotar então a receita dessa delícia do hummus para você fazer aí na sua casa, servir uma visita de um jeito carinhoso como a Renata fez aqui, olha só, com um pãozinho, uma torradinha, tudo de bom. Vamos lá. Para fazer o hummus você precisa de 250 gramas de grão de bico, tá aparecendo aqui embaixo, 250 gramas de grão de bico, 2 colheres de sopa de suco de limão, 2 colheres de sopa de suco de limão, 1 colher de sobremesa de sal, 1 colher de sobremesa de sal, 4 dentes de alho amassados, 4 dentes de alho amassados e 3 colheres de sopa de tahine. 3 colheres de sopa do molho de gergelim. Onde que entrou o alho na receita? A gente bateu junto aqui com... você já processou junto com o grão de bico. Para dar mais gostinho. Tá. Mas a pessoa pode pôr depois, pode regar com um pouquinho de azeite, o alho, aí vai depois dar. E fica a dica também para a pessoa usar e abusar dos grãos, né? Que eles são sempre maravilhosos. Principalmente isso, grãos e cereais integrais. Saúde. Tá. É isso, gente. Gostaram? Eu adorei. Achei muito bacana, não só a gente saber muito mais a respeito de uma doença, de uma situação que a gente pode viver no futuro, mas também saber como você pode fazer para ter um dia a dia muito mais saudável e muito mais saboroso. Ao mesmo tempo, incluindo novas receitas, né, mais saborosas na sua vida e ao mesmo tempo já prevenindo doenças. E práticas, isso é muito bom, né? A gente pode fazer sim dos alimentos aí a nossa fonte, deve fazer, né? Nosso remédio muitas vezes, não é? Seu alimento, seu medicamento. É isso aí. Deixa eu agradecer então a Renata Rita de Oliveira, que é nutricionista. Vou deixar o e-mail da Renata para você fazer contato. renata-rita@hotmail.com. E se de repente você não conseguiu anotar essa receita deliciosa, pode entrar no nosso site que tá tudo lá para você, tá bom? Site da TV Gazeta, www.tvgazeta.com.br/revista da cidade. Obrigada, minha querida. Até uma próxima, viu? Tá mais do que convidada para você voltar, tá bom? Muito obrigada. Adorei a receita. Bom programa.